Olá, tudo bem? Como vocês estão? Neste vídeo, vamos ver como podemos simplificar frações algébricas. Para que isso fique bem claro, vou resolver um total de 8 exercícios. Vou começar com exercícios simples e, aos poucos, vamos aumentando a dificuldade, de modo que o exercício número 8 já vai ser bem difícil. Então eu recomendo que vocês avancem devagarzinho para que isso realmente fique bem claro para vocês. E olhem, antes de começar com a explicação, considero totalmente necessário dizer algo que talvez vá soar um pouco desagradável, mas vejam, é o seguinte: se vocês não sabem fatorar, então não fiquem para assistir a este vídeo. Por quê? Eu digo isso porque vocês vão perder tempo. E aqui, para que vocês realmente possam aprender bem como simplificar frações algébricas, é totalmente necessário que saibam fatorar. Se não sabem fatorar, recomendo que acessem a descrição do vídeo, onde coloquei o link de uma playlist completa que já fiz. É que aqui, atenção, meu interesse não vai ser focar em explicar como fatorar, porque eu já expliquei isso em vídeos anteriores. Meu interesse vai ser mais em explicar para vocês o que precisamos fazer para poder simplificar frações algébricas. É nisso que vamos focar. Ok, e bom, antes de começar então com o primeiro exercício, é necessário que vocês saibam o que exatamente precisamos fazer, ou seja, se eu quero simplificar essa fração algébrica em si. O que é que eu devo observar? Olhem, quando vocês estavam no ensino fundamental ou no primeiro ano do ensino médio, com certeza lembram que viram algo assim. Por exemplo, quando pediam para simplificar 6/4. Aqui o que dizíamos era, posso dividir o 6 por 2 e também posso dividir o 4 por 2. Dizíamos, sim, dá para fazer, pois ambos têm metade, então colocávamos 3, metade de 6, e 2, metade de 4. Certo? Isso é o que fazíamos. Outra coisa que também poderíamos ter feito, que na verdade não é tão comum de se fazer, mas agora eu vou fazer, é o seguinte. O 6 eu posso expressar como 3 vezes 2, certo? Já o 4 posso escrever como 2 vezes 2. Agora, como vocês podem perceber, 2 dividido por 2 dá um certo. Então, 2 dividido por 2 dá 1, portanto, posso cancelar? Eu coloco entre aspas esse número 2 com esse número 2, e o que está me restando? Somente? Então restam 3 no numerador e um 2 no denominador. Essa já será então a fração simplificada, certo? Bom, no ensino fundamental e no primeiro ano do ensino médio a gente podia fazer algo assim. Percebam que o que eu estou fazendo aqui, na verdade, é fatorar o 6, ou seja, estou expressando ele como produto de fatores, e aqui também estou fatorando o 4, ou seja, estou expressando ele como produto de fatores. O que devo fazer aqui, quando são frações algébricas, é a mesma coisa. O que eu tenho que fazer é fatorar o numerador e fatorar o denominador, para depois poder cancelar alguma coisa. Na verdade, não é que eu cancele, certo? É que a divisão vai dar 1, então vamos fazer isso passo a passo. Primeiro, então, é totalmente necessário que a gente lembre como podemos fatorar tanto o numerador quanto o denominador. Vão pensando aí, como podemos fatorar o numerador? Vocês concordam comigo que o numerador podemos fatorar por fator comum, certo? Então vamos lá, vamos fatorar o numerador. O fator comum de 2x² mais 3x é x. Então colocamos ele. Abrimos parênteses e perguntamos, por quanto multiplico x para dar 2x²? Por 2x. Depois, por quanto multiplico x para obter 3x? Por 3. Fecho o parêntese e aqui faço o lembrete. Se vocês acham que não estão entendendo como estou fatorando isso, então realmente não faz sentido continuarem neste vídeo. Já que se assume que para que vocês possam entender isso, primeiro precisam saber fatorar, certo? Bom, aqui já temos então nossa linha e vamos continuar. Já fatorei o numerador, vamos fatorar o denominador. Nesse caso, vejam que podemos fatorar por diferença de quadrados, certo? Este é um quadrado e este é outro. Então vamos lá, tiramos o bom. Calculamos a raiz quadrada de 4x² e calculamos a raiz quadrada de 9. A raiz quadrada de 4x² é 2x.
Então vai ficar 2x. E colocamos 1 mais. Depois a raiz quadrada de 9. 9 é 3. Fechamos parênteses e lembrem-se que na fatoração, por diferença de quadrados, temos que colocar a mais b vezes a menos b. Ou seja, aqui devo multiplicar por 2x menos 3. Pronto, vamos lá. Vou estender um pouco a linha. Prestem atenção no seguinte. Vejam que aqui nós temos um fator que está repetido em cima e embaixo. Portanto, se eu faço 2x mais 3 dividido por 2x, 2x mais 3, isso, dividido por 2x mais 3, vejam, este por este, então vai me dar 1, certo? Essa divisão dá 1, portanto eu posso cancelar eles. Daqui para frente vou dizer que vou cancelar eles. Mas na verdade, já sabemos que o que estamos fazendo é a divisão, ou seja, a divisão que dá 1. Então vou cancelar este com este, e só vai me restar no numerador o x. No denominador vai me restar apenas 2x menos 3. 2x. 2x menos 3. Pronto, isso que eu tenho aqui. X sobre 2x menos 3 já é a fração algébrica simplificada. Pronto, já terminei. Ok, é isso que vamos estar fazendo. Então, como vocês podem perceber, é totalmente necessário que a gente saiba fatorar, insisto nisso, se vocês tiveram dificuldade nesse passo, ou seja, na fatoração mesmo, então não tem outro jeito, não tem outro jeito. Desculpa, vocês têm que ir aqui embaixo na descrição do vídeo. Vamos ver agora o que acontece com o exercício número 2. Olhem, nesse caso no número 1, desculpa. Nós conseguimos fatorar em cima e também conseguimos fatorar embaixo, mas há ocasiões em que não dá para fatorar nem em cima nem embaixo. Ou seja, isso ocorre tanto no numerador quanto no denominador, como no exercício 2 no numerador. Não conseguimos fatorar. Vejam como o fator 1 mais 2a, pois isso não é possível. Nesse caso, eu recomendo o seguinte: se não for possível fatorar nenhum dos dois, façam o seguinte. Vocês vão colocar apenas um 1 assim mesmo, um 1, vão abrir parênteses e colocar exatamente o que temos aqui. 1 mais 2a. Então, realmente não estou fazendo nada de errado, certo? Mas é útil deixar assim. Vocês já vão ver por quê. Então, vamos lá, coloco a linha e vamos fatorar o denominador. Vamos ver. Neste caso, também podemos fatorar por fator comum, certo? Vejam que o 3 é fator comum e também o a ao quadrado é fator comum. Então vamos lá, colocamos 3a ao quadrado como fator comum, abrimos parênteses e nos perguntamos, por quem? Multiplico 3a ao quadrado, para que me dê 6a cúbica. Então seria por 2a, certo? Depois coloco mais, por quem? Multiplico 3a ao quadrado para que me dê 3a ao quadrado. Então por um... Como vocês podem perceber, novamente, nós temos aqui fatores que são comuns em cima e embaixo, ou seja, aqui nós temos 1 mais 2a em cima, ou seja, no numerador, mas também temos embaixo, só que está invertido, entre aspas. Não, porque na verdade é a mesma coisa, não é? 1 mais 2a não é verdade que é igual a 2a mais 1. Portanto, se eu dividir este por este, a divisão dá... Ou então podemos cancelar, de modo que eu posso eliminar este com este. E só está me restando no numerador um 1, colocamos ele, e no denominador só está me restando o 3a ao quadrado. Então também vamos colocar isso agora. Então já temos nossa fração simplificada. Olha, quero aqui chamar a atenção de vocês para algo que é extremamente importante. Vejam que se a gente não tivesse colocado esse 1 em cima, quando a gente cancelasse o 1, mais 2a com o 2a mais 1 de baixo, o que ia acontecer? Bem, que em cima não teríamos nada. Então, como não teríamos nada? Tem muitas pessoas que pensam que em cima dá 1, 0, mas na verdade em cima não tem um 0. Por que não? Porque se tivesse um 0, seria como se fosse 0 vezes 1 mais 2a, e isso seria 0. Na verdade, em cima tinha 1 multiplicando o 1 mais 2a. Então, por isso é importante que quando vocês virem que não conseguem fatorar direito, seja o numerador ou o denominador, lembrem que o que vocês têm que fazer é colocar um 1. Certo? Isso é muito importante que vocês façam direito. Agora vamos para o exercício número 3. Temos x2... 3x mais 2 sobre x2 mais x, 6.
Neste caso, vamos fatorar como trinômios do tipo x de 2 mais bx mais c. E para poder fazer isso, precisávamos encontrar dois números tais que multiplicados dessem c e somados dessem b, certo? Era isso que precisávamos. Vamos fazer passo a passo. Então, vamos lá. Para este caso, eu vou ter que abrir um par de parênteses. Então, abre e fecha. Agora, vamos fatorar o numerador, colocamos a raiz quadrada deste, ou seja, a raiz quadrada de x ao quadrado, que neste caso é x. E depois vamos procurar dois números tais que multiplicados deem 2 e somados deem menos 3. Quais seriam esses números? Seriam o menos 2 e o menos 1, certo? Então, esses números, o menos 2 e o menos 1, são os números tais que, se eu multiplicar, bom, se me dão 2 menos 2 vezes menos, isso me dá mais 2, mas se eu somo, isso me dá menos 3, certo? Olha, menos 2 menos 1, isso me dá menos 3. Então pronto, já fatorizei, agora vamos para o denominador novamente. Vamos então abrir e fechar parênteses. Colocamos a raiz quadrada deste, que seria x, e também x aqui. Buscamos dois números que multiplicados dão menos 6 e somados dão 1, apesar de não parecer a 1. 1 aqui, certo? Porque seria um x. Então, quais números multiplicados dão menos 6 e somados dão 1 seriam 3 e menos 2, certo? Então, vamos colocar. Seria o 3 e o menos 2, vamos ver. 3 vezes menos 2 é menos 6. E 3 menos 2 é 1. Então, está certo. Esses são os números que multiplicados me dão menos 6 e somados me dão 1. Pronto, novamente, vamos ver se temos algo que possa ser cancelado, ou seja, que seja a divisão por um pois sim, né? Que seria o x menos 2 com o x menos 2. Quero que vocês percebam que não necessariamente precisam estar alinhados. Não, bom, aqui não estão tão alinhados, aqui também não. E aqui, evidentemente, não estão alinhados. Mas não importa. O importante é que vocês tenham um número em cima e um número embaixo. Ou, bom, nesse caso, uma expressão algébrica em cima e embaixo repetidas. Então, vamos lá, cancelamos esses dois, certo? Que são os fatores que temos repetidos em cima e embaixo. Pronto! O que está me restando então apenas no numerador? Só o x menos 1 e o que está me restando no denominador, apenas x mais 3. Então, vamos lá, também vamos colocar isso pronto agora. Então, já terminei, já temos essa expressão algébrica simplificada. Olhem, antes de apagar esses exercícios e continuar com outros que são um pouco mais difíceis, é importante que vocês observem uma coisa. Quero que vejam o grau dessa expressão. Era de segundo grau, certo? E essa também era de segundo grau. Agora quero que vocês vejam que aqui ficou de primeiro grau e primeiro grau também. Então, como vocês podem perceber quando nós simplificamos e reduzimos o grau? Olhem, esta aqui, vejam que era de primeiro grau e esta aqui era de terceiro grau. E vejam que aqui também os graus diminuíram. E aqui a mesma coisa. Não era de segundo e era de segundo grau. E aqui também já diminuíram os graus, ficando apenas de primeiro grau. Então, quando vocês simplificarem uma fração algébrica, na verdade o que vão obter é também uma fração algébrica, mas que tenha um grau menor. É isso que vocês realmente vão buscar, certo? Agora, outra coisa que é importante vocês se perguntarem, o que acontece se, ao fatorar, nada for cancelado? Ou seja, o que aconteceria se, por exemplo, aqui fosse, sei lá, x mais 5 vezes x menos 1 e embaixo tivéssemos igual? Nesse caso, não cancelaríamos nada. Então, o que poderíamos fazer nesse caso? Na verdade, não poderíamos fazer nada. Porque para que possamos simplificar frações algébricas, elas precisam ser simplificáveis. Então, se de repente vocês encontrarem uma fração algébrica que não pode ser simplificada, isso pode ser por diferentes motivos. O principal pode ser por não ter sido proposto corretamente, e o segundo, possivelmente, por ser um exercício pegadinha. Portanto, era um exercício impossível de ser feito por não poder ser simplificado. Fiquem atentos a isso. Muitas vezes também acontece que quando vocês vão simplificar uma fração na primeira fatoração, não dá para simplificar, ou seja, não dá para cancelar nada, e vocês têm que fatorar de novo.
Vamos fazer isso nos exercícios finais e vocês entenderão o que quero dizer. Bom, então agora sim vamos apagar isso e continuar. Os exercícios de 4 a 6 já parecem muito mais complexos, né? Mas, na essência, vamos continuar fazendo exatamente a mesma coisa. Novamente, vamos ter que ver como podemos fatorar o numerador e o denominador. Olha, o numerador, se vocês repararem, é um trinômio quadrado perfeito, certo? Então, como é que é um trinômio quadrado perfeito? Já que aqui temos raiz quadrada exata, esse também tem raiz quadrada exata. E se a gente calcular as raízes quadradas desses dois termos, eu ficaria com m3, e se multiplicarmos 3 vezes m dá 3m, e vezes 2 dá 6m, que é o termo que está no meio. Insisto, é importante que vocês já saibam fatorar, certo? Bom, então esse é um trinômio quadrado perfeito, portanto podemos fatorar como m mais 3 ao quadrado, certo? Então vai ficar m mais 3 ao quadrado. Veja, em vez de escrever m mais 3 ao quadrado, vou colocar como m mais 3 vezes m mais 3. Por que faço isso? Assim, porque eu já sei, deixa eu ver, com licença, vou pegar minha régua, desculpa interromper, eu já sei que vou ter que cancelar alguma coisa, certo? Como sei que preciso cancelar algo, então também sei que no fim preciso expressar como m mais 3 vezes m mais 3, pois se usar m mais 3 ao quadrado não fica tão claro. O que é que eu tenho que cancelar? Certo? Por essa razão estou colocando assim. Beleza, agora vamos fatorar o denominador. Nesse caso, vamos ter que fatorar por agrupamento, certo? Então, para isso, calculamos. Bom, encontramos o fator comum entre este e este termo. O fator comum deles é m. Então, vamos colocar o m. Abrimos parênteses e digo, por quem multiplico o m para que me dê m ao quadrado? Então, seria por m mais, por quem multiplico o m para que me dê mn? Então, seria por n, depois vou colocar o mais. E fatoramos esses dois por fator comum. Nesse caso, o fator comum é o 3. Então, colocamos 3. Abrimos parênteses e eu digo, por quem multiplico o 3 para que me dê 3m? Seria por m. Por quem multiplico o 3 para que me dê 3n? Seria por n. Pronto, vou estender um pouco aqui e continuamos. Quero que percebam que aqui ainda não terminei de fatorar, certo? Porque quando eu terminar, é porque já teremos tudo em um produto de fatores. Mas aqui ainda temos uma soma, então não está fatorado e precisamos continuar. Quero que percebam que m mais n é um fator comum, certo? Já que aparece neste termo e neste termo. Portanto, vou continuar colocando o numerador. Permita-me, aqui vou ficar um pouco apertado, isso por questão de espaço. Então vou colocar novamente o numerador que era m mais 3 ao quadrado, ou seja, m mais 3 vezes m mais 3. E no denominador agora sim vou colocar fatorado, ok? Então, veja, novamente, permita-me, coloco esta linha e continuamos aí. Não coloquei nada, estava desenhando na régua. Bem, nesse caso, então, combinamos que m mais n é o fator comum. Então, vamos colocar m mais n, ok? Abro parênteses e digo, por quem multiplico m mais n para que me dê todo esse termo? Então por quem multiplico m mais n para que me dê todo esse termo? Então por 3. Pronto, perceberam. E nesse caso, como podem ver, já temos que m mais n, que m mais 3 sobre m mais 3 me dá 1. Ou seja, que esses nós podemos cancelar. Então, o que está me restando? Somente só m mais 3 sobre m mais n. Deixa eu colocar aqui em cima, ok? Porque vou apagar essa parte, já que está me atrapalhando. Para o exercício número 5. Então já temos a solução que era m mais 3 sobre m mais n. Pronto, só um instante, deixa eu fixar. Se dá para ver, sim, dá para enxergar. Então vamos colocar um círculo nisso e pronto, já temos nossa solução. Se vocês estão copiando, eu recomendo que esse passo que eu tenho aqui, vocês coloquem aqui onde ele deve ir, ok? Eu vou apagar por questão de espaço, mas vocês já viram de onde vem exatamente esse resultado final. Pronto, terminamos. Ficou um pouco complicado, né? Bom, vamos para o próximo para ver. Neste caso, quero que vocês vejam que novamente são trinômios, mas tem a forma ax ao quadrado, mais bx mais c.
Essa é a forma que eles têm. Assim vocês podem procurar trinômio da forma ax ao quadrado mais bx mais c. E este, pois o mesmo, tem a forma ax ao quadrado mais bx mais c. Portanto, então vamos fatorar. Uma boa técnica de fatoração seria fazer pelo método da aspa ou da tesoura, neste caso. Então permitam-me colocar aqui primeiro este numerador e depois o denominador para poder fatorá-los de forma independente. Ok, bem? Bem, então vamos ver, vou usar a cor preta para poder fatorá-los. Permitam-me copiar o numerador, decidi copiá-los aqui, bom, decidi copiar aqui. Por que não é tão simples fatorar esses? Ok, vamos ver, para poder fatorá-los pelo método da aspa ou da tesoura. Vamos fazer um pouco por tentativa e erro. O que fazíamos era decompor este e este termo como produto de fatores. Ou seja, quem vezes quem me dá 6a ao quadrado. Uma possível combinação pode ser 3a por 2a e se colocam para baixo. 3a por 2a já me dá 6a ao quadrado. E também, quem vezes quem me dá menos 6a. Desculpe, menos 6. Quem vezes quem me dá menos 6. Pode ser, por exemplo, menos 3 vezes 2. Vou colocar menos 3 por 2, certo? Isso já dá menos 6. Bom, o que se fazia depois era multiplicar em cruz. Então eu multiplico em cruz e multiplico em cruz. Faço as multiplicações. 3a vezes 2 fica 6a, 6a e depois 2a vezes menos. 3a fica menos 6a. No final, operava-se aqui. Menos 6a mais 6a resulta em 0. Bom, se na hora de fazer essas operações eu fico com o termo que está no meio, quer dizer que sim, decompus mal e quero mostrar isso. Por quê? Porque ficou 0, mas deveria ser 5a. Certo, então isso é o que temos que fazer, mas como isso é tentativa e erro, eu já dizia aqui, podemos ir pensando no que temos que fazer. Percebam que se eu colocar o 3a aqui e aqui um menos 2, já vai dar certo, não é? Observem, vou mostrar. Ponho o menos 2 aqui e o 3 ali e no final continua certo. Não, porque menos 2 vezes 3 já é menos 6, mas esse ajuste faz dar certo. 3a vezes 3 dá 9, a 2a vezes menos, 2 dá menos 4a. Agora opero. Menos 4a com 9a. Agora já fica 5a. Então, como já está ficando 5a, quer dizer que agora sim eu desmontei, certo? Bom, acontece que a fatoração consiste em colocar este com este em um parêntese e este com este em outro parêntese. E pronto, então vamos lá, vamos colocar aqui a fatoração. Então, do trinômio ficaria 3a menos 2, ou seja, isso que multiplica 2a mais 3, 2a mais 3. Desculpa se ficou apertado, mas dá para entender, né? Pronto, já está fatorado. Vou tentar me mover um pouco para cá, mas não tenho muito espaço. Então vamos lá, não tem problema, vamos apagar isso e agora vamos fatorar o denominador também pelo mesmo método. Ok, então vamos lá, vou copiar, já está ali. Então agora sim, decompomos o 2a ao quadrado. Pode ser como 2a vezes a e decompomos o menos 15. Poderia ser, por exemplo, menos 5. Bom, sabe de uma coisa? Deixem-me colocar um 3 aqui. Vamos ver se na primeira fica um 3 e aqui um menos 5. Acho que assim vai dar certo, né? Vamos lá, multiplicamos este por este dá este e este por este dá o de cima. Estamos indo bem. Agora multiplicamos cruzado. 2a por menos 5 me dá menos 10a e a por 3 me dá 3a. Então se operarmos, fica 3a menos 10a, que dá menos 7a. Vejam, a primeira deu certo, então já está. Já temos a fatoração. Lembrem que se coloca assim, certo? Portanto, deixa eu colocar a linha. A fatoração ficaria 2a mais 3. Coloco isso multiplicando. A menos 5 colocamos. Pronto, já temos a fatoração. Agora sim, já podemos apagar isso porque isso era só para poder fatorar. E agora vamos ver se conseguimos simplificar, certo? Em teoria, deveria ser possível, pois os exercícios são feitos para serem simplificados. Nesse caso, como vocês podem perceber, temos 2a mais 3 e aqui também 2a mais 3. Então, esse com esse se cancelam e vai sobrar apenas no numerador 3 a menos 2 e no denominador vai sobrar a menos 5. Pronto, já temos. Então, a simplificação dessa fração algébrica já está pronta.
Nesse caso, como vocês podem perceber, podemos fatorar tanto em cima quanto embaixo por agrupamento. Então vamos lá, vamos fazer isso. Vou fazer a fatoração um pouco mais rápido, porque, insisto, eu suponho que vocês já sabem fatorar. Então vamos lá. Aqui colocamos o fator comum desses dois termos, que seria 2x, certo? Colocamos, abrimos parênteses, e aqui então ficaria A, depois ficaria menos o quê? 2b, certo? 2b. Pronto, vejam, já estou fatorando por fator comum esses dois. Aqui também fatoramos esses dois por fator comum. Nesse caso, fator comum, pois é somente a. E então, vou colocar mais e digo por quem? Para que me dê 2by, pois seria por 2b. E depois, por quem? Para que me dê... menos? Pois seria por menos a menos. Pronto, vou colocar a linha. E agora vamos fatorar o denominador do mesmo jeito. Por agrupamento, procuramos o fator comum desses dois termos, que nesse caso é A. Então colocamos, abrimos parênteses, e nesse caso ficaria x, aqui colocamos o menos, e aqui ficaria 2.y, certo? 2 e pronto. Depois aqui podemos colocar, por exemplo, um mais. Vamos ver como fica. Ou melhor, vou colocar o menos. Na verdade, ainda não sei se vai ter que ser mais ou menos. Vou colocar o menos, ok? O fator comum seria, então, 2b, certo? Então, vamos colocar 2b. Abrimos parênteses e dizemos por quem? Multiplico menos 2b para que me dê menos 2bx. Então, seria por x. Depois, por quem multiplico menos 2b para que me dê mais 4by. Então, de cara, por menos 2 vezes 2, 4. Então, aqui tem um 2 e tem que ser 1, né? Aí está. Percebam que se eu multiplicar este por esses dois, já obtenho esses dois aqui. Podem conferir? Vamos ver. Aqui no denominador ficou certo, porque aqui já temos x menos. 2 mais como fator comum, vejam, aqui está. Então está bem fatorado no denominador, mas quero que vejam que no numerador ainda não. Por quê? Não, porque aqui nós temos a menos 2b, e aqui temos 2b menos a. Isso quer dizer que aqui nós temos que mudar o sinal? Então, o que eu vou fazer? Olhem aqui, vou fazer esse sinal aqui mesmo, permitam-me. Em vez de ser positivo, eu vou mudar para negativo. Mas se eu mudar esse para negativo, tenho que mudar os sinais do que está aqui dentro. Portanto, esse é negativo e esse é positivo. De tal forma que agora sim eu já tenho menos 2b, que é o mesmo que eu tenho aqui, menos 2b. Ok? Era totalmente necessário que fizéssemos isso para que desse certo? Percebam que não estamos fazendo nada errado. Vejam, se eu faço menos e por menos, 2b menos com menos dá mais. E aqui ficaria mais, o quê? 2by. Vejam, aqui dá 2by que é este. E vejam, se eu faço este com este, ficaria menos com menos, menos. O quê? Então seria menos ai, que é este. Portanto, não estou fazendo nada de errado. Ok, vamos lá, então agora sim continuamos. Deixa eu ver se ainda cabe por aqui. Eu espero que sim, vamos fatorar. Então ainda, porque este e este, agora sim é um fator comum. Portanto, vou colocar o fator comum, que é a menos 2b, vou fazer a letra um pouco menor. Ok, abro parênteses. E nesse caso, então, vou ter que colocar o 2x menos y, né? 2x menos y, pronto. Agora sim, já tenho todo o numerador fatorado e da mesma forma vamos fatorar aqui. Vejam que aqui temos x menos 2us e aqui também temos x menos 2us. Então vamos colocar isso, x menos 2us. Abro parênteses, fecho parênteses e abro de novo e coloco a menos 2b, a menos 2b, fecho parênteses. E agora sim, vejam que legal. Por quê? Porque já podemos perceber que o a menos 2b vai se cancelar com esse a menos 2b, já que a divisão dá um certo. O que sobra para mim? No numerador fica só 2 e x menos y, e no denominador x menos 2y, x menos 2y. Pronto, terminamos. Já temos então a simplificação dessa fração algébrica. Coloquei apenas o exercício número 7, porque realmente não sei o quanto posso me estender na explicação, já que, na verdade, não vai ser tão simples quanto parece. Parece simples por ser pequeno, mas não é.
Quero que percebam que aqui no numerador temos uma diferença de quadrados. Então, para poder fatorar, o que precisamos fazer é colocar a raiz quadrada de x à quarta, que nesse caso é x ao quadrado. Depois vamos colocar mais a raiz quadrada de 16, que nesse caso é 4. E isso vai ser multiplicado por esse mesmo termo conjugado, ou seja, vou colocá-lo, mas com sinal negativo, assim, certo? Então já fatorizei ali, e agora vamos fatorar, desculpa interromper, vamos fatorar agora o denominador. Então vejam, vão pensando enquanto eu escrevo aqui na lousa, vão pensando em como fatorar x ao cubo mais 8, como se fatoreia isso? Bom, nesse caso isso é uma soma de cubos, certo? O 8 é um cubo, e o x ao cubo também é um cubo. Portanto, vamos ter que usar a seguinte formulazinha que dizia como fatorar uma soma de cubos. Ou seja, por exemplo, a ao cubo mais b ao cubo. O que temos que fazer é colocar a mais b, e isso vai ser multiplicado por a ao quadrado, menos ab mais b ao quadrado. Isso é o que se fazia para fatorar uma soma de cubos, certo? Então, vamos lá, vamos fatorar o denominador nesse caso. Então, como no início, temos que colocar a mais b, ou seja, a raiz cúbica de a ao cubo e de b ao cubo. Então, nesse caso, eu devo colocar x mais a raiz cúbica de 8, que nesse caso é 2. Beleza? Agora abrimos parênteses, colocamos a ao quadrado. Nesse caso, vou colocar x ao quadrado. Depois colocamos menos ab, ou seja, menos 2x. Por fim, adicionamos b ao quadrado, que é 2 ao quadrado, ou seja, 4. Pronto, já temos então a fatoração. Vou apagar o que está em vermelho para analisarmos e darmos espaço, já que ainda não terminamos. Por que não terminamos? Porque, como vocês podem perceber, nesse caso não podemos cancelar nada. Isso quer dizer, então, uma das duas opções que tínhamos. Ou está mal formulado, ou realmente falta continuarmos fatorando. Nesse caso é a segunda opção. Falta continuarmos fatorando, já que esse aqui ainda pode ser fatorado. Atenção aqui por quê? Sabemos, pois, porque isso é uma diferença de quadrados novamente. Então podemos fatorar de novo. Não tenho mais espaço aqui, vou para a próxima linha. Vamos ver. Vou copiar então o x ao quadrado mais 4 do jeito que está. E agora vamos fatorar o x ao quadrado menos 4 novamente. Como? Calculando a raiz quadrada de x2, que é x. Somamos com a raiz quadrada de 4, que é 2. Abrimos parênteses e colocamos a raiz quadrada de x ao quadrado, que é x. Colocamos menos e colocamos a raiz quadrada de 4, que é 2. Pronto, e agora sim, no denominador vamos copiar exatamente o que já temos ali, não dá mais para fatorar, certo? Então, deixa eu copiar aqui. É x mais 2 vezes x ao quadrado menos 2x mais 4. Pronto? Olha, agora sim, já podemos cancelar alguma coisa, certo? Qual seria esse? Apenas x mais 2 com x mais 2. E no numerador, o que sobra? Então, só x2 mais 4x menos 2 no numerador e x2 menos 2x mais 4 no denominador. Pronto, neste momento, então, já temos nossa fração algébrica simplificada. Percebam que aqui parece estranho. Eu sei, parece estranho que isso aqui seja a simplificação disso. À primeira vista, isso parece bem mais complexo do que o que tenho aqui. Mas lembrem-se que o que nós realmente precisamos observar aqui é que os graus das expressões algébricas que temos, tanto no numerador quanto no denominador, tenham diminuído. Então, nesse caso, eles realmente diminuíram, né? Porque vejam que aqui temos um polinômio. Bom, quando desenvolvermos, teremos um polinômio de terceiro grau e aqui temos um polinômio de segundo grau. Quero que vejam que aqui era de quarto e terceiro grau, mas os graus realmente diminuíram. Portanto, isso quer dizer que assim simplificamos. Ok, bom, então agora copiamos o exercício número 8 e com isso terminamos. Certo, aqui está o último. Eu vou pedir que vocês façam o seguinte, por favor, pausem o vídeo e tentem resolver primeiro. Eu sei que esse é o mais complicado, mas de verdade é importante que vocês se desafiem. Talvez vocês consigam responder sozinhos. Pausem o vídeo, tentem resolver e, tendo a resposta, continuem comigo na explicação. Prontos? Sim? Pausaram? Perfeito! Então me digam, se quiserem, nem que seja mentalmente, como vocês fizeram? Para fatorar o numerador?
Nesse caso, podemos fatorar por agrupamento, certo? Então vamos lá, vamos fatorar o numerador por agrupamento. Vamos pensar de novo. Qual o fator comum nesses dois termos? Aqui seria AM, certo? Então colocamos esse AM como fator comum. E eu pergunto, por quem? Multiplico AM por A2 para obter M cúbica, depois subtraio. Por quem multiplico AM para obter 4M? Por 4. Depois, ainda não sei, mas vou marcar positivo. Me pergunto, qual o fator comum entre esses termos? Seria AM, né? Então colocamos AM, abrimos parênteses. Por quanto eu multiplico AM para obter a cúbica N? Seria por A ao quadrado, já está tomando forma, né? Depois, aqui seria por menos 4, né? Por menos 4. Bom, nesse caso já vai ficar bem fatorado, porque aqui temos o A ao quadrado menos 4. E também aqui. Então vamos ter que fatorar de novo aí. Bom, vamos poder fatorar aí. Desculpa, permitam-me, deixa eu colocar a linha. Vamos ver. Agora, no denominador, como vocês podem perceber, podemos começar fatorando pelo fator comum, certo? Vejam que este tem a ao quadrado, este também, e este também, portanto, vamos colocar então a ao quadrado como fator comum. E então aqui eu me pergunto, por quem? Multiplico a ao quadrado para obter a quarta potência, ou seja, por a ao quadrado. Depois aqui seria por menos 4a, certo? Então vamos colocar menos 4a e finalmente seria por menos 12, certo? Menos 12. No caso do numerador, tínhamos combinado que ainda podemos fatorar o a ao quadrado menos 4, porque é um fator comum. Então vamos fazer isso. Neste caso, ficaria então a ao quadrado menos 4, que multiplica quem? Aqui seria a m e depois seria mais a n, certo? Pronto? Já fatoramos, colocamos a linha, colocamos o a ao quadrado, que já tínhamos aqui como um fator, e agora vamos fatorar. Esse trinômio tem a forma x2 mais bx mais c. Lembre-se, era preciso abrir e fechar um par de parênteses. Colocamos a raiz quadrada de A2, que é A, aqui e aqui. Buscamos dois números que multiplicados dão menos 12 e somados dão menos 4, que são menos 6 e 2, certo? Então, aqui colocamos a menos 6 vezes a mais. 2, perdão, aí está, certo? Menos 6 vezes 2 é menos 12 e menos 6 mais 2 é menos 4. Está bem fatorado? Vamos ver, quero que vocês vejam que aqui nós ainda podemos continuar fatorando algumas coisas. Olhem no numerador. Aqui temos a ao quadrado menos 4, que é isso aqui. Isso é uma diferença de quadrados. Então podemos fatorar ainda mais. Também por fator comum, percebam o a. Então vamos lá, vamos fatorar essa diferença de quadrados primeiro, nesse caso. Então calculamos a raiz quadrada de a ao quadrado, que me dá a. Colocamos mais a raiz quadrada de 4, que me dá 2. E isso vamos multiplicar pelo seu binômio conjugado, ou seja, por a menos 2. Esta é a fatoração de a quadrado menos 4, certo? Ou seja, este produto de binômios aqui vamos fatorar por fator comum a. Então aqui ficaria por a. Fecho parênteses e digo, por quem? Multiplico o a para que me dê a m, então seria por m, mas por quem multiplico a para dar n? Seria por n. Bom, já tinha avisado que o último seria um pouco complicado, né? Beleza, vou colocar a linha e me permita aqui embaixo apenas expressar um pouquinho diferente. O quadrado, em vez de colocar como a ao quadrado, deixa eu colocar como a que multiplica a. Continua sendo a ao quadrado, né? Aqui temos depois a menos 6 vezes a mais. 2, isso sim, vou colocar exatamente como a menos 6 vezes a mais. 2, pronto. Agora sim, vamos ver o que podemos cancelar. Quero que vejam que o a mais 2 está aqui em cima e também aqui embaixo, e também o a está aqui em cima e aqui embaixo, beleza? Por isso escrevi A2 como a vezes A, para ficar claro. Pronto, já terminamos. E no numerador, o que sobra? Apenas a menos 2 multiplica m, mais n, enquanto no denominador está ficando aqui multiplica a menos 6. Pronto, nesse caso já não podemos simplificar mais nada. Então já terminamos por aqui, já temos a simplificação da nossa fração algébrica. Bem, isso foi tudo por hoje.
Espero que este vídeo tenha sido útil para vocês, mas, acima de tudo, que tenham gostado. Se gostaram, por favor, inscrevam-se neste canal. Nos vemos em um próximo vídeo. Tchau, obrigado!